Eu vou ler verso 1, 2 e 3, apenas. Encontraram aí? Está vendo? Está na Bíblia aí, entre Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar o livro de Jonas. Logo depois de Obadias. Já ouviram falar em Obadias também? O que eu faço, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem, embarcou nele, a fim de ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado pela tua presença, por tudo que o Senhor tem feito pela gente. No ano que se passou, o Senhor nos ajudou, foi gracioso para conosco, nos poupou, nos guardou, supriu as nossas necessidades. Estamos aqui hoje para declarar a nossa gratidão. Pedimos que no ano de 2014 possamos com alegria ouvir a tua palavra e fazer o contrário de Jonas. Ao invés de fugir da tua presença, possamos correr para ela e proclamar a tua palavra na íntegra, custe o que custar, mas certos e conscientes e cientes de que a tua palavra cumprirá o propósito. Que cumpra esse propósito em nós e ajuda-nos a sermos obedientes na primeira vez. Em nome de Jesus. Amém. Essa história de Jonas, quantos aqui já ouviram a história de Jonas? É um clássico nas Escrituras, assim, essa história todo mundo conta. Quando a gente é pequeno, a gente, pelo menos quem foi criado na igreja, eu nasci num lar evangélico, e desde pequeno já conheci a história de Jonas, que o camarada desobedeceu a Deus, foi para o lado contrário daquilo que Deus queria. Deus ainda teve misericórdia dele, e ele já ia perdendo a sua vida, mas Deus enviou o peixe, o grande peixe, o engoliu, e deu uma carona para ele exatamente lá na boquinha do lugar onde tinha que ir. Ele só tinha que dar uma banhadazinha no mar ali, limpar aquela baba de peixe e continuar o seu caminho. Para muitos críticos, ou seja, para aqueles que... muitas pessoas acham que essa história é um mito. Alguns também acham que é uma parábola. Alguns uma alegoria. Mas quem crê em Deus, quem conhece a Deus, sabe que para Deus não há impossível. É ou não é verdade? Você crê nisso? Há algum impossível para Deus? Se Deus mandou um peixe, se Deus fez o que fez, o certo é que Jesus, o próprio Jesus, ele confirma essa história. Na verdade, ele confirma a veracidade disso quando ele diz que as pessoas pediram para ele: dá um sinal aí para a gente. Ele falou assim: nenhum sinal vocês terão a não ser o sinal de quê? De Jonas. Ou seja, Jesus confirma a veracidade de Jonas, do livro de Jonas. Os judeus creem que é um livro histórico e não uma parábola. Mas a verdade é que, para a gente hoje aqui, o que eu quero compartilhar com você no livro de Jonas, eu enxergo e vejo esse livro como o livro de Deus, Jonas. Um livro que nos mostra Deus dando uma segunda chance para o camarada.
E eu creio que Deus não é apenas o Deus de uma segunda chance. Deus é Deus de múltiplas chances. Quantas chances nós já tivemos na vida? Quantas vezes falhamos no decorrer da nossa vida? Quantas chances Deus nos deu? Você pode contar quantas chances você já teve na vida? Inúmeras. Eu só usei essa palavra, a segunda chance, porque aqui no livro de Jonas, você que já leu o livro vai perceber que, normalmente, os livros proféticos trata-se a palavra de Deus que vem ao profeta e você vai anunciar uma palavra contra um local, ou contra uma cidade, ou contra um determinado povo, e fala com eles que vai acontecer isso, isso e isso, nesse determinado tempo. Ou seja, quer queira, quer não, é uma palavra profética e as palavras proféticas se cumprem. Porque a palavra de Deus é aquilo que Deus diz que vai acontecer e pronto. Aqui no livro de Jonas, você não vê nenhum outro relato a não ser o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo aqui? Deus está tratando com o indivíduo, com Jonas e com esse povo. Aqui nós temos aqui os personagens dessa história, Jonas e o povo de Nínive. Mas Deus está tratando mais aqui, a ênfase maior aqui é Deus dando a Jonas uma segunda chance para obedecer a Deus. Se você for olhar também o background de Jonas, Jonas é um dos mais antigos dos profetas. Se você quer uma referência de Jonas, está lá no segundo livro de Reis. Lá faz um comentário, né? Uma referência a Jonas, filho de Amitai, que era da região ali da Galileia. O Jonas é daquela região ali, que veio a palavra do Senhor, a quem Deus falava através do profeta. Então, nós não temos muito um relato como foi o ministério de Jonas como profeta, mas nós sabemos que Jonas era um homem piedoso. Jonas era um camarada legal, um camarada normal. Era um cara também, a gente sabe que era um cara obstinado, mas ele era um homem piedoso, tanto que ele ficou com dó da planta. O cara era um condózinho de planta, que a planta nasceu e morreu. Então o cara tinha, assim, gostava dessas coisas. E agora você imagina a história de Jonas. Então, o cenário que a gente tem aqui, eu só quero dar uma pinceladazinha no cenário para a gente saber onde que nós estamos nessa história. Mas, como eu disse, o livro de Jonas, para mim, é a vida real. Um clássico, uma alegoria profética da soberania de Deus. E quando a gente lê Jonas, o livro de Jonas, a gente também vê que, profeticamente, o livro declara que Deus deseja salvar toda a humanidade e que Ele é, na verdade, quem Ele é e o que Ele fará. Porque o coração de Deus é esse. O desejo do coração de Deus é salvar toda a humanidade. E Deus também aqui está ensinando ao povo de Israel, não só ao povo de Israel, mas a gente, que Deus não desejava salvar, nunca foi intenção de Deus salvar apenas os judeus. Deus quer salvar toda a humanidade. Se você olhar Elias, quando, acho que é Sidom, me parece, ou Eliseu, quando ele sai, vai lá visitar a viúva de Sarepta, é uma outra cidade, um outro local. Agora, Deus aqui está preocupado com os sírios, com a Síria, perdão. E Deus manda Jonas a Nínive. Mas Jonas fica relutante por quê? Se a gente analisar quem era esse povo, a gente vai entender que os assírios eles eram inimigos do povo de Deus. Eles queriam destruir Israel, queriam matar o povo. Mas agora Deus dá uma chance àquele povo através de Jonas, e Jonas fica indignado. Por que ele fica indignado? Quando a gente... minha mulher disse que eu tenho problema, que eu gosto de ver uns documentários, aquele FBI Files, aquelas coisas. Eu fico olhando as histórias até onde o ser humano é capaz de ir. O que o ser humano pode fazer. Você vê cada atrocidade, cada barbaridade com crianças, com mulheres, com um ser humano em geral.
E quando você ouve o relato do que a pessoa fez, você só quer saber de uma coisa: tomara que essa história não seja aquele unsolved mysteries, né? Aquelas coisas que não foi resolvida, que a coisa está no ar. Não, você quer que tenha um desfecho legal, você quer que tenha um desfecho assim, que o cara que fez aquela covardia com aquela criança que morra e que tenha a morte pior do mundo. É ou não é? Não é verdade? Não venha com hipocrisia, porque eu quero que o cara se exploda, né? Quero que ele seja pego, quero que ele tenha a pior das penas que a lei possa dar. E a gente ficar, que pena que aqui não tem pena de morte, porque um cara que faz determinadas coisas merece morrer. Mas quando a gente olha para a humanidade, quando a gente olha até mesmo para nós, e percebe que o pecado para Deus é o mesmo, tanto a mentira como um assassinato. Para Deus, pecado é pecado. É lógico que nós temos a consequência do pecado, que são diferentes. Nós sabemos que não vamos fechar os olhos para isso. Mas diante de Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E hoje nós também deparamos com determinado tipo de gente, ou de povo, ou a gente acha que é raça, porque a gente está associando as pessoas com a religião que eles professam. E a gente acha que esse povo, porque tem essa religião, eles são assim, são assado, e eles têm mesmo que morrer, porque eles não nós sabemos das atrocidades contra os cristãos, pelo fato de serem cristãos, mas nós também temos que entender e ter a consciência de que esse povo é alvo do amor de Deus. E você diz: Senhor, não me manda para esse lugar, porque eu quero também que esse povo se exploda. Eu quero que dê um terremoto, quero que tenha um vulcão de todo tamanho, que exploda lá e queime todo mundo e reduza a cinza. Não é isso? Quantas vezes você vê no jornal a notícia, você fala a mesma coisa: mas que peste de gente, tem que morrer, não é isso? Você já falou isso? Não é verdade? Aqui não era diferente, o cenário é o mesmo. O povo de Nínive, aqui diz que era a grande cidade de Nínive. Naquela época era de fato uma grande cidade. Nínive era uma cidade enorme, poderosa. Agora imagine um rei mau, como o rei de Nínive ali, daquela região. Deus chega para Jonas e fala assim: ô, bacana, você vai fazer o seguinte, você vai sair de onde você está aqui no seu ministério, Deus está te abençoando, a sua igreja está crescendo, mas eu vou agora te comissionar e vou te mandar para o campo missionário. Amém? Mas você falou amém até agora, mas eu vou mandar você, sabe onde? Para Nínive. Você lá, a iniquidade, você sabe que aquele povo é um povo mal, a maldade deles já chegaram até aqui. Para você ter uma ideia, quando essa coisa chega até Deus, Deus vai então derramar a sua ira sobre o povo. Tem que estar mesmo mal para estourar a paciência de Deus, entre aspas. Chegou até aqui, eu não estou mais aguentando, então eu vou destruir esse povo. Mas agora, você vai falar para eles que se eles não se arrependerem da sua maldade, porque há solução para eles. Tem gente que fez muita coisa errada e acha que não tem mais solução. Amados, não há limite para a graça de Deus. A graça de Deus, não há limite para ela, e a misericórdia de Deus não se esgota. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Quando nós chegamos diante dele, não importa o que fizemos, não importa como estamos, se nós nos colocamos diante dele, ele é gracioso e misericordioso o suficiente para nos resgatar, para nos levantar. E Jonas recebe essa missão. E a gente sabe que Deus quer salvar a todos, tanto que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados e nos arrependemos dele,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ou seja, então, a salvação está disponível a todos. Todos podem ser salvos. Preste atenção na minha colocação. Todo ser humano pode ser salvo, mas nem todos querem ser salvos. Agora é nosso papel insistir com alguns deles. Não querem a salvação porque não conhecem a Deus. Então, o livro de Jonas sublinha para mim a paciência, a graça, misericórdia e o desejo de oferecer ao desobediente a segunda chance. E a segunda chance é o que a gente quer, que eu quero falar hoje sobre. Jonas foi escrito mais ou menos no ano 785 a 760 a.C., e ele profetizou mais ou menos nos anos de 838, 810. E às vezes a gente traz com o ano novo novas expectativas. E você coloca alvos para atingir. Qual é o seu alvo esse ano? Uns falam assim, olha, eu vou... Como no fim do ano tem muita festa, muita comilança, a galera fala assim, eu vou comer até no dia 31 para o dia 1º, que a gente pode comer à vontade, depois eu vou dar um tempo, eu vou fazer uma dieta, eu vou perder X quilos no ano. Então a pessoa faz essa meta, alguns conseguem, outros não. Eu falei assim, olha, esse ano eu quero fazer um curso tal, eu quero aprimorar a minha carreira, eu quero melhorar o meu ganho, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer o que eu deveria ter feito no ano passado e não fiz. E também não vou fazer o que eu fiz no ano passado. Eu prometo para mim mesmo, e esse ano novo, né, eu desejo que Deus mude a minha sorte. Então, esse é o desejo do meu coração. A gente tem um monte de expectativas. Qual que é a sua expectativa para o ano de 2014? Qual é a sua expectativa para o ano que se inicia? Aqui, gente, nós temos a oportunidade, se você não conseguir emagrecer, vou te dar uma dica, se você quiser emagrecer, vem correr com a gente. A Cecília mostrou ali uma foto agora, foi no no batismo da minha filha. Eu batizei ela aqui, eu estive olhando, puxa vida, como que eu estava gordo? Estava uma baleia ali, estava inchado, parecia que eu era um cachaceiro. Então, aquela coisa. E eu comecei a correr, eu achava assim, eu não vou conseguir correr tanto tempo assim, pensava, correr, eu cansava logo, mas desde quando eu comecei a correr, o pastor André me converteu à correria. Graças a Deus que eu me converti e, olha, eu tomei gosto pela coisa. E eu falo para minha mulher, já tem umas 3 semanas que eu não corro, já estou assim, agoniado, preciso correr. Só com esse frio danado, você correr, você tem que ter coragem também para correr. O tempo ainda até bom para correr, não está ruim, está fresquinho. Eu lancei essa chuva batendo na sua cara. Mas eu emagreci um pouco. Né, mulher? Fiquei... Emagreci bem. E me sinto melhor, porque me exercitei. Então, nós temos, às vezes, a gente consegue algumas coisas e outras não. Mas você não precisa ficar preocupado. Se você não conseguiu emagrecer, fazendo dieta, vem correr com a gente. E tem gente que não conseguiu no ano de 2012, prometeu que ia fazer em 2013 e não fez, você tem agora a segunda chance de fazer em 2014. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, se até hoje você não conseguiu fazer aquilo que Deus quer que você faça, hoje Deus está lhe dando uma chance de você recomeçar a sua caminhada em direção àquilo que Deus quer que você faça. E isso serve para todos nós. Foi isso que Deus falou para mim quando eu estava... André falou assim, olha, queria que você ministrasse no sábado e no outro sábado, nesse sábado, no outro seguinte... Você vai estar por aí? Assim, vou, não tenho plano nenhum de viajar agora esses dias. E eu comecei a perguntar o que eu vou fazer, e Deus começou a falar comigo já
uns dias, bem antes dele falar alguma coisa sobre isso, e eu comecei, batia nesse livro assim, meu Deus, agora eu vou começar a ler esse negócio aqui, vou ver o que vai dar. E Deus tem falado comigo já há vários meses, inclusive em outubro, estava em Roma, e até, de lá eu liguei para a Adriana e falei assim, olha, Adriana, tem que fazer alguma coisa, porque esse ano que vem não pode ficar como está. Deus tem que fazer alguma coisa comigo, com a gente, alguma coisa, porque o negócio está muito parado, está muito esquisito. Não foi para isso que Deus salvou a gente, não foi para isso que Deus chamou a gente, fica dali para cá, sem rumo, sem perspectiva, sem nada ministerial. Eu falei assim, vamos nos colocar diante de Deus, e semana passada nós vamos fazer um jejum, pedir que Deus fale com a gente sobre isso, para alguma coisa tem que acontecer. E eu comecei a ler Jonas, e Deus falando comigo sobre esse negócio de segunda chance. Eu falei assim, eu já tive mais do que segunda, terceira, quarta, quinta chance. E eu estou falando para você de cadeira, e eu tenho certeza absoluta que Deus quer levar a igreja nessa direção, de que Deus quer falar com outras pessoas, Deus quer alcançar muita gente, e nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar correndo para lados opostos, temos que correr para o centro da vontade de Deus, porque é ali que está a nossa realização, é ali que está a fonte da nossa alegria, é ali que está tudo que nós buscamos na vida. Não adianta você andar, viver anos e anos nesta terra, partiu, pronto, acabou. Nós temos que fazer aquilo que Deus quer fazer. Mas Deus tratando com o profeta, Deus então faz umas coisas assim estranhas, porque a gente sabe que várias pessoas que tiveram outras chances, por exemplo, Adão teve essa segunda chance, ele pecou, mas Deus o cobriu. Moisés matou um camarada e Deus deu a ele a segunda chance. Deus o chamou, Elias fugiu e murmurou, mas Deus o recomissionou, dizendo para ele, o que você está fazendo aí nessa caverna? Sai daí e volta no caminho que você veio e faz isso, isso, isso. Pedro negou o Senhor, mas o Senhor usou no dia de Pentecostes. Eu não sei o que aconteceu com você, eu sei o que aconteceu comigo. Mas hoje eu tenho certeza que Deus disponibiliza a mesma graça, tanto para você quanto para mim, para olhar para o ano que se passou, refletir, colocar isso diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero encarar agora um novo começo. Você pode considerar 2014 como o ano da segunda chance para você. O ano da segunda chance de Deus, mas vamos receber isso hoje, de coração. Vamos abrir, não deixe para 2015, vamos fazer alguma coisa. E quando as pessoas dizem que, como o ano passou depressa, já percebeu como a gente acha que o tempo passa depressa? O meu entendimento em relação a essa coisa do tempo passar depressa é que Deus está abreviando os tempos porque os dias são maus. E a Bíblia diz que a maldade tem se multiplicado, e o amor de muitos tem se esfriado, e eu tenho certeza absoluta que Deus quer que o nosso amor continue aquecendo o nosso coração e contagie outras pessoas. E a gente vai ver aqui o que aconteceu em Nínive foi um avivamento. E é isso que a gente está precisando de Deus. Não é um avivamento para você chegar num lugar, fazer aquele barulho infernal, falar em língua estranha, fazer um monte de coisa. Não é esse avivamento, não é isso que eu compreendo, que eu creio que seja avivamento. As pessoas tiram o texto lá de Pentecostes, acham que avivamento é fazer um barulhão dos infernos, falar um monte de língua que ninguém conhece, que ninguém sabe, que nem entende nada. Já estou avivado. Não, mas quando a gente fala de avivamento, você percebe que quando o profeta anunciou a palavra de Deus, o Espírito de Deus trabalhou no coração daquelas pessoas e houve arrependimento. Um fruto de um verdadeiro arrependimento, de avivamento, é o arrependimento que o pecador sente, a sua miséria pesando. E ele, porque ele contempla o Deus Santo, ele percebe que se ele morrer naquela hora, ele vai mesmo
para os quintos. Quando o avivamento chega na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, é porque houve um arrependimento, houve uma mudança de direção, uma mudança de mente. Eu agora quero fazer a vontade de Deus. Nós precisamos de um avivamento, nós estamos buscando um avivamento e desejamos um avivamento na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, mas isso não acontecerá se nós estamos fazendo exatamente o oposto que Deus quer que a gente faça. Deus nos manda para Nínive e nós pegamos o barco para a direção completamente oposta. Nós temos que ser trazidos de volta. E Deus usa peixe, Deus usa circunstâncias, Deus usa o que for. Usa um aparente fracasso na sua carreira, uma aparente desgraça na sua vida conjugal. Seja o que for que esteja acontecendo, isso não é Deus que está fazendo, saiba disso. Nós colhemos aquilo que plantamos, é exatamente quando começamos a colher os frutos das nossas próprias sementes. Deus então mostra para a gente que Ele pode transformar estas coisas em grandes bênçãos para nós, desde que nós nos acheguemos a Ele de coração quebrantado e contrito, desde que nós nos prostramos diante dEle e dizemos: Senhor, chega, eu sei que o que eu fiz até aqui não contribui para absolutamente nada do meu bem-estar, nem espiritual, nem profissional, nem nada. Amados, essa tem sido a história da igreja. Eu falo isso porque eu estou aqui, cheguei em Londres em 1990, começamos quando começou aquele monte de igreja pipocar para tudo quanto é lado aqui. Uns abriam uma igreja tal, nome tal, começava a reunir num lugar. Deus ia multiplicando, trazendo as pessoas. Por várias razões, por vários motivos, a maioria deles: ganância, egoísmo, megalomania, orgulho. Eu tenho capacidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vou abrir o meu próprio trabalho, Deus me mandou para cá. Ao invés das pessoas se unirem, elas se dividem. E o diabo sabe muito bem a velha tática de guerra: se divide para conquistar. Não é isso? Divide to conquer. Porque quando você divide, você enfraquece. E um exércitozinho safado, xoxo, não consegue lutar contra um grande mal, contra um outro exército maior que ele. Quando não se aliam, quando não se juntam, aí começa a se espalhar para tudo quanto é lado, aí começa a pipocar um monte de porcaria, um monte de gente fazendo um monte de coisa errada. E o testemunho da igreja, o testemunho dos cristãos em Londres é o pior. Eu fiquei 6 anos e meio em Portugal. Quando eu retornei à Inglaterra em 2009, eu não sabia o tanto de igrejinha que tinha por aí. Passava aquela revista Leros ali, que era Leros para mim é uma porcaria, só tem propaganda, não vale nada, as reportagens que estão ali são as piores que você possa imaginar, para mim não vale nada. Deus podia fazer algo diferente, mas tudo bem, deixa para lá. Deus não tem nada com esse negócio de Leros. E eu vi os nomes das igrejas, só passando os nomezinhos assim. Eu não sabia que tinha tanta igreja, tanto pastor, pastora, bispo. Daqui uns tempos vai ter aqui também patriarca, né? Como tem por aí afora. Mas acontece que nós, a igreja de fala portuguesa em Londres, eu já falei isso várias vezes, e há muitos anos eu bato nessa tecla.
A igreja de fala portuguesa tem pecado contra Deus terrivelmente. Não só a igreja de fala portuguesa, mas as igrejas étnicas aqui do Reino Unido têm pecado contra Deus porque têm falhado em levar o evangelho ao povo de fala inglesa. Você gosta daqui, não gosta? Quantos aqui têm sido abençoados financeiramente nesse país? Você tem aqui coisas talvez que você não teria no seu. Em geral é a mesma coisa. Há muitas pessoas que não querem ir embora daqui, porque se voltarem para o seu país de origem, eu estou falando agora em termos, né, abrangentes, em geral, não tem onde cair morto. Não tem absolutamente nada. Não tem um sistema de saúde que vai ajudá-lo na hora que ele precisa. Ele vai morrer lá à míngua, porque não tem o cuidado, não tem aqui um sistema grátis. Grátis, tudo bem que a gente paga, nós pagamos impostos, mas um sistema organizado que concede àqueles que têm pouca condição a ter um tratamento justo que qualquer outra pessoa teria. E as pessoas estão deixando isso passar desapercebido porque Deus lhe deu a oportunidade de estar aqui e nós estamos jogando fora a nossa oportunidade. Deus nos mandou aqui como missionários, a gente faz que nem Jonas. Eu não vou falar para esse povo porque eles abandonaram o Senhor, eles merecem mesmo que se explodam. Quem mandou eles tirar a Bíblia da escola? Quem mandou eles aprovarem o aborto? Quem mandou eles aprovar o casamento homossexual? Quem mandou eles fazerem isso, aprovar aquilo, aprovar... Sabe por que aprovaram? Porque nós, igreja, não estamos lá. Nós estamos viajando em direção oposta, exatamente onde Deus nos mandou. Olha, amados, eu oro para que Deus prepare famílias nas igrejas de fala portuguesa e envie essas famílias como missionários para igrejas inglesas que estão morrendo. Mas nós estamos, a maioria, eu digo 98%. Vou ser mais generoso. 97% do povo que está aí, dos líderes que estão por aí, estão simplesmente preocupados com o seu próprio ventre, com o que vão deixar. E as pessoas, para garantir o seu futuro, para garantir o seu income, então colocam a família no business. Não é verdade? Mais fácil segurar, porque se for outro, toma a igreja e vai embora. Deus tem um compromisso com a igreja dele. E nós, como igreja, precisamos estar atentos ao que Deus quer fazer com a gente. Olha, o que aconteceu em Nínive foi um avivamento. Nessa segunda chance aqui, Jonas recebe de Deus, que ele ganha de Deus. Deus revela para a gente algumas coisas interessantes, que eu não vou ter tempo de falar hoje, mas eu vou dar continuidade no outra oportunidade, se Deus quiser, mas eu quero falar bem rapidinho. Primeiro, que Deus revela para a gente aqui no livro de Jonas, que a gente pode ler, você pode ler na sua casa depois, revela a obra soberana de Deus para perdoar e mudar. A gente vê aqui no capítulo 3, veio a palavra do Senhor, a segunda vez a Jonas, dizendo, a segunda vez, a segunda chance, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Não vai falar nada da sua cabeça, porque eu sei que você quer que eu mande juízo sobre o povo, que é povinho ruim esse povinho. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E ele proclamava essa mensagem. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano, de saco, desde o maior até o menor.
quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive. Por mandado do rei e dos seus nobres, não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, não bebam água. Mas os homens e os animais estão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Amados, esta é a atitude de um camarada que recebe uma mensagem profética, porque a mensagem profética é sempre chamando-nos de volta a Deus. Uma mensagem profética não é para adivinhar o seu futuro nem seu passado. Uma mensagem profética é para falar para você da sua situação atual com Deus e o que você precisa fazer. E olha que o camarada sai, ele desce do seu trono, do seu lugar, da sua zona de conforto, ali do seu lugarzinho, ele desce do seu trono, rasga as suas vestes e se humilha. Aqui o significado é se humilhar diante de Deus. Onde nós estamos hoje? A palavra soou nas ruas, chegou no palácio. Era 3 dias de caminhada. E ele proclamou. E o rei falou, vamos fazer assim. Quem sabe Deus? A gente acha que as pessoas não conhecem a Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus se revela a todos. Não se surpreenda. Deus se revela a todos. Então Deus revela a obra soberana para perdoar e mudar. Jonas não foi pregar, Jonas foi pregar com obediência aí inquestionável, mas a gente pode perguntar por quê? O povo não estava orando, pedindo avivamento. Você vê aqui o povo de Nínive estava orando por avivamento? Não, eles estavam fazendo maldades, ele está aqui até mesmo, que Deus perdoe a maldade do sangue que vocês têm na mão aí, da destruição da maldade que vocês andam fazendo. Eles não estavam pedindo avivamento, mas Jonas obedeceu a Deus. Relutante, ele obedeceu. Você sabe por que Jonas não queria ir lá? Sabe por que Jonas não queria ir a Nínive? A resposta está no livro de Jonas. Vou ler para você, presta atenção. Agora, se nós formos onde Deus quer que nós vamos, não sei se o meu português está certo, mas vamos lá. A Bíblia diz que quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu. Esse arrepender aqui significa Deus, então, disse, eu não vou mais destruir. Por quê? Porque a única coisa que faz Deus voltar atrás, no seu julgamento, no seu juízo, é um coração quebrantado e contrito, porque Davi, quando chega diante de Deus, ele fala assim, porque eu sei que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Você já chegou assim para Deus? Se a sua situação está caótica, está ruim, o trem está feio para o seu lado, chega diante de Deus com essa atitude. Agora, olha o que aconteceu. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor, ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, e grande em amor, e que se arrepende do mal. Aí o camarada fala, agora Senhor, tira a minha vida,
Porque o que eu queria que esse povo aqui se explodisse, porque eles são maus. Mas eu sabia quem o Senhor, eu conhecia o Senhor, em outras palavras, eu sabia que isso ia acontecer. Eu te disse. Olha, o mesmo Deus que salvou Nínive, o mesmo Deus que também colocou a sua graça à disposição de Sodoma e Gomorra, mas eles rejeitaram, é esse Deus que a gente serve. E não importa o caminho que você andou, que você tem andado. O que importa é o lugar onde você está agora, a posição que você vai tomar agora diante de Deus. Se é de saco e cinza, ou seja, de arrependimento e de se humilhar diante de Deus, ou se é o contrário. Agora, nesse primeiro episódio aqui, nós estamos falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Do capítulo 4 em diante, a gente vai falar depois. Mas a missão bem-sucedida da pregação de Jonas não tinha nada a ver com a capacidade de Jonas, presta atenção, não tinha nada a ver com a capacidade de Jonas, nem com o merecimento daquele povo. Absolutamente nada, certo? Nem merecimento dos assírios. Mas tinha tudo a ver com o quê? Com o propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Não é aquele negócio, Deus tem um propósito. Lógico, Deus tem um propósito, sim. Mas Deus tem algo específico para você. E você sabe o que é, porque quando Deus chama a gente pelo nome. E fala assim, olha, eu comissionei você para isso, você vai fazer isso. Ele dá para a gente a convicção daquilo que a gente vai fazer. Deus chamou Abraão e falou assim, você vai fazer isso, você vai sair daí onde você está e você vai para aquela terra. Você vai ser usado para isso. Você vai seguir o seu caminho. Não parou nele, porque o propósito de Deus foi passando, porque o propósito de Deus não está confinado numa geração. Gente, o propósito de Deus não está confinado numa geração, num tempo específico, não está limitado. O propósito de Deus é eterno e Ele quer levar a gente para um lugar. Então ali vai Abraão. Depois, no decorrer, você vai ver, quando você lê a Bíblia, você vai perceber o que Deus fez, quem Deus levantou, quem Deus usou da descendência para fazer aquilo que Deus queria fazer. Espiritualmente, é assim. Onde nós estamos hoje? O que Deus tem falado para você? Qual é a ordem? Qual é a palavra do Senhor que veio a você para você fazer? E qual barco? Você pegou um barco para que lado? O camarada foi lá no porto, pegou um barco, gastou dinheiro e quase matou um monte de gente inocente que não tinha nada a ver com a desobediência do camarada. Está lá no barco, aí Deus manda a tempestade, tem lá um monte de gente lá, inocente, até que ele caiu em si. Não, eu estou em desobediência a Deus, deixa eu sair desse barco. Vou sair desse barco. Me joga para fora. Ou seja, em outras palavras, me joga para Deus. Deus sabe o que faz comigo. O seu barco está afundando? Pula para Deus. Pula para Deus. Deus tem mais do que 2 chances para te dar. Já te deu 2, 3, não tem problema. Ele está te dando outra hoje. Mais uma. Quer? Você quer? Está aqui. Fica de pé, vamos orar. Seu barco está afundando, pula para Deus. Pula para Deus.
Amados, esse propósito de Deus que eu disse é um propósito além da compreensão humana. Se nós levarmos João 3,16 a sério, a gente vai concluir que diante de Deus chegou o pessoal de Nínive e rogou a ele, e na verdade Deus regou aquela cidade, né, com graça e amor. Talvez nós possamos olhar numa perspectiva diferente para a escolha de Deus em salvar os assírios. Sem sombra de dúvidas, o avivamento que houve em Nínive é nada menos do que obra soberana do perdão e da graça que produziu mudança de vida. O que Deus está interessado não é se você fala em línguas estranhas, se você profetiza, se você canta bonito, se você ensina bem. O que Deus está interessado é se você tem uma vida transformada, se você tem uma vida mudada, porque os frutos é que falam por si. Aqui a gente viu que o pessoal rasgou as vestes, vestiu o saco, até os animais. Até os animais. Imagina isso. O cara levou tão a sério esse negócio de se encontrar com Deus, se deparar com a palavra de Deus. Então pega esse pedacinho. Senhor, eu sabia que o Senhor é Deus assim, misericordioso, gracioso, tardio em irar. Eu sabia. Você sabe disso também, não sabe? Então agora pula para Deus, sai do barco, deixa o seu barco afundar não, deixa quem está no seu barco morrer, sua culpa não. Sai daí, pula para Deus. Deus vai fazer com você o que tiver de fazer. Ele não vai te deixar perecer no mar, Ele vai fazer alguma coisa. Na verdade, Ele já fez. Sabe o que Ele já fez? Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus. E Jesus é bom. Pai amado, obrigado pela graça que há em Ti. Obrigado pela misericórdia que não termina, que não tem fim. Eu peço que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos dê clareza do Teu propósito e plano eterno, para que enquanto nós vivemos nessa terra, a gente possa cumprir esse propósito. Todas as vezes que nós tentarmos fugir um pouco adiante, ou nos distanciar deste ponto onde o Senhor quer que a gente chegue, Senhor, ajusta o nosso GPS espiritual. Renova, faz um update, Senhor, na gente, para que a gente possa não se atrasar nessa nossa caminhada em direção ao cumprimento desse propósito. Que 2014 seja um ano notório na nossa vida. Que 2014 seja um ano notório para a igreja neste país. Faça algo diferente. Faça algo extraordinário. Faça algo normal para ti, que é o sobrenatural para a gente. Mas, por favor, não permita que líderes, Senhor, fiquem patinando no seu mundinho, confortáveis na sua esfera, e pessoas que são do Senhor, Pai, abra os olhos destas pessoas, coloque um basta nessa situação, Senhor. Nós pedimos ao Senhor encarecidamente, pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que faça isso com a gente. Usa cada um de nós para o Teu querer e vontade soberana e propósito. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Perdoa, Senhor, os nossos pecados,
Ajuda-nos a tirar toda e qualquer mazela, Senhor, que atrapalha. Coisas na gente que atrapalham outras pessoas. Que elas olham para a gente e vê que a gente está dificultando, que nós estamos dificultando o caminhar das pessoas, ou daquelas que olham para a gente, somos assim, temos esse comportamento. Pai, conserta a gente, faça algo em nós, para que o Senhor possa fazer algo através de nós. Opera em nós primeiro, para que o Senhor possa operar na vida dos outros. Não demore, Senhor, em fazer isso com a gente. Venha em nosso socorro. Nos ajude. Para que possamos ser fiéis. Coloque temor no nosso coração a cada manhã, para que quando a gente abrir os olhos e lembrar que o Senhor está conosco, que a Tua presença em nós nos cause temor. E que possamos ser obedientes. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que está passando dificuldades, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, que o Senhor os abençoe, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, fora, longe, que o Senhor também possa mudar a sorte deles. Que o Senhor possa dar não só a segunda chance, temos certeza que o Senhor já deu várias chances, mas que hoje possamos pegar essa chance e fazer dela o nosso bem maior, que é obedecer ao Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.